Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Boa noite para todo mundo. Muito obrigado pela participação, meu querido Joãozinho. Que isso, Fernando. Boa noite, rapaz. Convite seu é sempre recusável, né? Não tinha jeito de não participar aqui, não. Eu queria, na verdade, estar aí com você, mas pode ter certeza, né? Como eu falo, é tomar vacina de manhã, à tarde, já chego junto aí. Me fala, Ah, isso aí, saudade demais, hein? me fala uma coisa, conta pra gente onde está localizada a queijaria, fala da sua cidade, assim por diante. Tá. A Queijaria Santo Antônio tá em Passa Quatro. Passa Quatro é uma cidadezinha pequena, tá localizada no sul de Minas, fazendo divisa com o Vale do Paraíba paulista. Vindo de São Paulo ou do Rio, a entrada para as Minas Gerais é por aqui. A queijaria fica na zona rural, bem próximo da travessia da serra. A gente está a 500 metros da pista, então do lado da pista, dentro da fazenda, no meio da serra. Acesso fácil e lugar tranquilo. Muito legal, obrigado, João. Me fala também um pouco sobre o seu projeto agora. Conta para o pessoal como ele nasceu, como você vem trabalhando com queijo, um pouco da história aí da sua família e da fazenda. Bom, cara, o queijo está presente aí na minha família há muito tempo, né, Fernando? Os meus ancestrais produzem queijo, meu bisavô desde 1954. Eles eram de Virgínia, uma cidade próxima daqui. Em 54 ele funda um laticínio, meu avô com 18 anos é sócio desse laticínio. E de lá para cá a gente conseguiu produzir queijo sem pular nenhuma geração, mas essas gerações passaram a produzir queijo sazonalmente. São 7 gerações aí brincando com leite, tirando leite e tal. Então eu comecei em 2011 a produzir leite, queijos para atacado. A gente está muito perto do Vale do Paraíba, tem uma demanda grande para mussarela, nozinho, cabacinho e tal. Então produzi queijo durante um bom período, esses queijos de venda fácil. E aí em 2017 eu resolvi me aventurar com a maturação. A minha família produzia nesse laticínio do meu bisavô um queijo duro, tá? Um queijo da família dos parmesões. E eu lembro do meu avô, sempre fui muito curioso, né? Então ficava questionando ele, lembro do meu bisavô falando a respeito da produção, de como cuidar do fermento, de como prensar a massa, de como salgar isso e depois armazenar, e das vantagens desse queijo duro para um período que as rodovias não existiam. Então eu resolvi produzir, porque a atividade também de queijo para atacado não estava tão interessante, continuava passando por uns apertos aqui na fazenda, e aí falei, pô, vou dar uma aloprada, vou maturar queijo e vou começar por esse queijo, que é o queijo que a gente vai falar dele hoje, né? Contei com as lembranças do que meu avô falava. Infelizmente, quando eu dei o primeiro passo, meu avô, o seu Zé Laura, já tinha morrido. E aí comecei a tentar, fazer tentativa, acerto e erro. Foi um ano longo de laboratório, até o dia que a gente se conheceu. E você veio, os queijos já estavam com alguma forma de queijo, eles já começavam a existir, e aí começou a alucinação de fato com a produção, né? Indo aí, a sua história de queijo é muito antiga, mas a sua história com esse estilo de queijo, nesse mercado, assim, ela é bem recente, né? Ela é bem recente, como eu estava dizendo, começou em 2017, a primeira venda de queijos que eu fiz foi para você, você vai se lembrar bem da minha câmara fria improvisada, numa estrutura improvisada, 8 peças de queijo de 5 quilos e você querendo levar tudo. Eu no meio de um festival de gastronomia precisando reservar algumas para apresentar no festival, né? É verdade. Então a gente está indo para 4 anos. 4 anos já. Eu tenho muita saudade daquele dia lá, porque realmente eu tenho todas as fotos, de vez em quando eu vejo e falo, pô, que foi um dia incrível, porque a gente
acabou se tornando amigo, apesar de Foi. muito tempo, né? A gente tem uma amizade muito, muito gostosa, assim. Você está feliz, João? Você acha que o mercado está legal? Você continua vendo evolução? Você tem pensado em desenvolver mais a fazenda, mais queijo assim por diante? Como é que você vê essa momento? Ô, Fernando, depois da primeira venda, cara, como eu estava dizendo aqui, você sabe disso, mas para o pessoal entender, eu saí de 2 queijos e a gente foi para um portfólio de 7 produtos. Tá? O conceito de produção da queijaria é imprimir personalidade local, então manejo de gado, a gente cuida dele com muito carinho, e a ideia é tentar imprimir essas características daqui nos queijos, né? E, bom, o mercado tá curioso, né, cara? O mercado quer conhecer. A criação de novos produtos, na minha opinião, ela é praticamente infinita, né? A minha entrada foi com queijo nesse mercado de gente curiosa, um mercado de gastronomia, os restaurantes são grandes parceiros da queijaria artesanal, né? Eles estão interessados por esses produtos muito singulares. E depois do queijo, eu comecei a enxergar mais possibilidades para a fazenda. Hoje a gente está terminando a estrutura de um projeto, que é um restaurante dentro da fazenda, que vai se chamar Casa do Monjolo. A gente pretende inaugurar ele em breve, mas aproveitamos esse período aí de recolhimento para trabalhar as estruturas. Então, o restaurante está acontecendo, as estruturas de recepção na queijaria também estão acontecendo e melhorando. A nossa visão era focada na produção de leite, gado de corte, e a gente não enxergava outro caminho. O queijo abriu aí muitas possibilidades. É isso que é muito legal que eu percebo no queijo, né? O queijo ele é o começo de uma história que acaba te trazendo para toda uma relação diferente com a propriedade, com os animais, com a cidade, né? Isso que é bem interessante. Eu percebo, né, uma evolução constante, né? E essa percepção de olhar para o regionalismo, para o turismo rural, além da questão do queijo, que é sensacional, que é o que nós vamos falar agora, né? Então, acho que conta para o pessoal sobre o Grana dos Vamos Lagos, lá. que é o que a gente, né, selecionou para hoje dentro do seu portfólio. Vou começar com historinha, né? Você sabe que aqui tudo tem historinha e histórias de verdade, né? Começar pelo nome do queijo. O queijo foi batizado de Grana dos Laura porque é um queijo duro, tá? Os queijos duros são nomenclaturados na Europa como grana por conta do tamanho dos grãos, né? Que são grãos pequenos usados para fabricação. E Laura é minha família conhecida aqui na região. Esse meu bisavô do laticínio era o seu João Laura, meu avô, o seu Zé Laura, meu pai João Laura, eu Joãozinho Laura. A Laura é a grande matriarca da minha família, uma mulher forte que, com um marido esquizofrênico, no século XIX, teve que assumir a frente da família e cuidou dos filhos. E aí, seu João Laura, meu bisavô, filho da dona Laura, abriu o laticínio e a produção massiva desse laticínio era um queijo duro. Um queijo tipo parmesão, que tinha facilidade para armazenamento, transporte, que naquela época era muito deficiente. Como eu disse no início, as primeiras lembranças que eu tenho da produção desse queijo eram do meu avô contando, enquanto eu fazia nozinho, incansavelmente, numa queijeira nos fundos da casa da minha mãe, e de cada 1 quilo que eu produzia, ele comia meio quilo, que ele era viciado em nozinho. Então, quando eu resolvi fazer o Grana, eu tive que apelar para minha avó, que ainda era viva. Então, eu comecei só com as lembranças, a executar algumas técnicas de produção, buscando auxílio com o que se tinha de bibliografia a respeito de queijos duros, e fui produzindo até que um dia minha avó comeu e falou: poxa, esse queijo aqui me lembrou um pouco o queijo do laticínio do seu bisavô. Aí, cara, eu fechei essa receita do Grana e comecei a fazer ele corriqueiramente, e aí foi a luta para a maturação, né? Fui apanhando bastante, e o Grana foi evoluindo com esse aprendizado, né? As primeiras peças eu produzia com 5 quilos
E aí eu percebi que esse grana de 5 quilos não tinha condições para passar muito além desses 9 meses. E aí o grana veio para o formato que ele está hoje. Hoje eu produzo ele aqui, vou levantar o queijo agora para o pessoal dar uma olhada. Então vou pôr perto da minha cara gorda, para vocês verem que o queijo é bem grande. Hoje são peças de 15 quilos. E o queijo evoluiu bem melhor, assim, na minha opinião, ele ficou mais legal com esse formato, né? Durante o inverno a gente tem alguns queijos com oleadura, como essa fração aqui, tá com algumas, tá? Tá dando para ver legal aí a massa? Dá para ver bem, legal, tá bem legal. Lascar. Vai. Ó. Vai lascando, cunhando. Alguma época os cristais de tirosina se formam com mais facilidade, outras épocas é deficiente, né? Enfim. E aí o grana hoje é isso. Hoje o grana dá para maturar ele aí cerca de um ano e pouquinho. Depois na minha opinião, ele vai ficando muito intenso. Algumas pessoas gostam. Eu já prefiro ele até 12 meses. Que legal, o queijo é um sucesso, na queijaria é chegar e acabar, né? É impressionante. Desde o começo, desde o primeiro que eu peguei lá atrás, que você ficou meio resistente e tal, até o Natal agora, que eu não sei as peças foram, uma loucura esse queijo. Legal, acho que deu para explicar bastante o grana. Agora vamos para a parte mais legal, final aqui, que é o nosso quadro Sem Pensar. Tá pronto, Joãozinho? Então vamos lá. Eu vou perguntar se... Nunca tô, né? Não, mas eu vou perguntar se você responde de bate pronto, hein? Tipo os programas do passado, que era aquele ping-pong. Eu sempre gostei, então eu coloquei o quadro aqui. Então, primeira pergunta, vai lá, ó. Água benta ou cachaça? Vamos lá. Pô, cachaça, cara. Queijo artesanal Sem dúvida. Queijo artesanal é vida, dignidade, aprendizado, consciência. Muito bom. Vaca ou porco? Porco? Pô, é farnel de viagem do mineiro. Legal. Se você hoje ganhasse R$1 milhão, chegasse e depositasse na sua conta, o que você faria com R$1 milhão hoje? Cara, eu ia comprar uns 2 tonéis lá do Márcio Guilhem aí, de 5 mil litros de doce paixão, ia fazer uma big de uma festa e... Cara, sem sombra de dúvida, ia tentar partilhar o que sobrasse da melhor forma possível. Agora a última, hein? Você já conheceu alguém que no primeiro dia você teve que dar o carro para ele dirigir porque você bebeu demais? Eu sei, cara. Você sabe disso. No primeiro contato. Vamos contar isso aí? Vamos narrar? Vai. A primeira visita do Fernando na queijaria foi durante o Festival Gastronômico de Passa Quatro. Estava com alguns amigos aqui no rancho da fazenda. O Vitor Rabelo era um deles, fazendo pré-preparo de uma oficina gastronômica e tal. Nunca tinha visto o Fernando. Os amigos tomando cerveja, nem cerveja eu quis tomar, porque eu não conhecia a peça, né? Falei, daqui a pouco é um cara xarope e eu tenho que estar bem comportado. E aí o Fernando chegou, levei ele na maturação pequena que eu tinha aqui, na queijaria, a gente conversou e voltou para o rancho da fazenda, apresentei a galera que estava aqui, ofereci uma cachaça, uma cerveja, a gente começou a degustar queijo. Ele tomou a primeira e disse, eu não vou beber muito, porque eu tenho que ir para a Lagoa fazer visita a mais um produtor. Beleza, para encurtar essa conversa, depois de umas 4 horas, nós tomamos 6 garrafas de cachaça. Descemos para o Festival Gastronômico para assistir o workshop dos meninos. Ali tomamos mais uns chopps e eu não dei conta, só balancei a chave do carro. Falei pro Fernando, você lembra do caminho? Você dá conta de me levar embora? E aí ele me trouxe para casa, dormiu aqui e só foi para a Lagoa no outro dia. O João só não lembra nunca que ele dormiu abraçado comigo, esse que é o problema. Ô, Fernando, não é que eu não lembro, essa parte não precisa contar, né, cara? Não, legal, gente. Muito obrigado, viu, João? Foi sensacional. E a gente vai continuar. Obrigado, eu, Fê. Né, o que queijo é esse? Contando as histórias, falando do queijo. Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse? Que queijo é esse?